É o campo das ideias. É isto. Mas com relação ao que você disse, né, de Darwin, de Sócrates e de Jesus, há uma diferença fundamental porque, por exemplo, Darwin, ele vai se expressar pelo campo da ciência, da evolução, não é? O Sócrates pelo pensamento, através da filosofia. Sim. E o Jesus pela religiosidade. Inclusive, na Semana Santa, se nós formos refletirmos, a gente vai observar assim várias incongruências. E, por exemplo, e já começa com a questão que você disse do Herodes, e também quando você disse da verdade, você certamente estava se referindo a Pôncio Pilatos, quando ele pergunta a Jesus o que é a verdade, não é? Isso mesmo, perdão. Isso. Pilatos. E na questão de Pilatos, há um detalhe que o pessoal se engana muito. Por exemplo, quando eles acham que foram os romanos que crucificaram Jesus. E não foi. E eu vou explicar o porquê. A Judéia, ou Jerusalém, à época, a Judéia, ela estava sob o domínio do Império Romano. Sim. Né? Então, o Império Romano, ele tinha sua sede, obviamente, em Roma, e tinha lá governadores que tomavam conta daquela região. E um dos aspectos, uma das leis que os romanos tinham muito em si, quando iam dominar determinada região, era não se imiscuírem nos problemas daquela região, não serem polêmicos com relação a pessoas, eles dominavam, cobravam seus impostos, daí os tais impostos a César, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, expresso por Jesus. Mas eles não, digamos assim, se preocupavam com as pessoas que ali estavam, com os locais. E Jesus era um local. E quando Jesus se reuniu com seus discípulos, aos olhos dos governadores da província, ele não passava de um arruaceiro com outros arruaceiros. Eles não arranhavam o poder do Império Romano. Então, na verdade, Pôncio Pilatos não se preocupou com ele. Não se preocupou com ele, então. Não deu voto, né? Exatamente assim. Confiança. Então, esta tese de que os romanos pregaram Jesus, ela é um pouco controversa, porque, na verdade, já que você falou de teatro, eu vou falar de cinema. Tem um filme clássico do Mel Gibson, sim, chamado A Paixão de Cristo, sim, né? E que houve até uma polêmica muito grande com a comunidade judaica, porque, segundo a versão foram os judeus que crucificaram Jesus, e não os romanos, porque, na verdade, os judeus levam aquele prisioneiro, né? E eles precisavam de uma confirmação do Império Romano para aquela pena de morte, porque a crucificação era uma pena de morte, e Jesus foi um prisioneiro político. Esta é a verdade. E ele estava incomodando aos poderosos da sinagoga judaica. Ele estava se insurgindo, porque é outra polêmica que eu vou afirmar aqui. Jesus, ele era tão não convencional que ele não pregava a obediência cega aos códigos de leis. Então, por exemplo, eu costumo brincar que se Jesus estivesse vivo aqui hoje, ele não seria religioso, porque ele não concordaria com várias práticas que a religião oficial faz, né? Então, na questão, os judeus levam Jesus para Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos não conhecia Jesus. Ele disse assim: mas quem é este homem? Não conheço. Não conheço. E quando falam que ele lava suas mãos, é que na verdade ele está dizendo o seguinte: olha, este caso não me apetece, eu não tenho nada a ver com isso. O poder tinha tomado conta dele. Não, porque... Não ele era... estava exercendo um poderio muito grande. Era a questão assim, então... e por incrível que pareça,
a pergunta dele é extremamente filosófica, de Pôncio Pilatos. O que é a verdade? Por quê? Até hoje nós não sabemos o que é a verdade. Com certeza, é tudo... Não é? E quando ainda parte para o lado das crenças. Né? E assim, mesmo Jesus sendo uma pessoa brilhante, eu considero Jesus uma pessoa brilhante, mas a gente tem que observar a verdade dos fatos. E aí que está a questão da verdade dos fatos. A verdade dos fatos, às vezes, incomoda muita gente. Por quê? A gente deve observar as coisas, a gente deve saber as coisas, não aquilo que a gente quer saber, mas aquilo que é de fato. Mas é a essência da que verdade. É de fato, né? Que é o que a filosofia traz. Exatamente. Então, quando Pôncio Pilatos, digamos assim, lava suas mãos, é a mesma coisa assim, por exemplo, estamos aqui no estúdio, vamos, né? Aí o Rogerinho vira para mim e fala assim: ah, Marcelo, você deve xingar o Sandro porque ele pegou comigo sábado R$200 emprestados e não me devolveu. Eu vou virar para o Rogerinho e vou lavar as mãos. Eu falei assim: olha, cara, eu não sei o que está acontecendo, se o Sandro não te pagou, por que não te pagou, eu não estava presente. Resumindo, eu não tenho nada a ver com isso. Então, Pôncio Pilatos, ao responder aos líderes da comunidade judaica, da sinagoga, ele fala: olha, cara, eu não tenho nada a ver com isso. Vou mandar você para outro... Tipo assim, lavou as mãos, né, e Jesus foi crucificado. Aí uma questão interessante, e que você falou, que eu coloco o oposto entre Sócrates e Jesus, porque Jesus, ao mesmo tempo que fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, pode soar um pouco pretensioso, ao ponto que Sócrates, o pai da filosofia, sim, afirma: só sei que nada sei. Ou seja, a humildade de saber que não sabia tudo, ou quase tudo, ou nada. Esta humildade de saber, porque hoje, isto é o que importa. Hoje, na nossa contemporaneidade, as pessoas, elas se arvoram a serem donas da verdade, não é? Muitas pessoas dialogando, elas se arvoram a serem donas da verdade. Só que é o seguinte, a verdade é sob o ângulo delas, mas às vezes não correspondem ao que é de fato. Tanto é que muitas pessoas, você que tem casa sabe disso,